Olá, bom dia. Eu sou o engenheiro Carlos Silva. Vamos resolver mais um problema do livro do Krasnov, uma equação diferencial redutível a variáveis separáveis. Este é o segundo caso e este caso vai ser um pouco mais complicado do que aquele que foi apresentado no vídeo anterior. Cá está, este é o exercício número 165 do livro do Krasnov, de onde a gente costuma tirar sempre os nossos problemas, página 47 da quarta edição. E o primeiro passo do problema é colocar a equação na forma que vocês estão a ver no ecrã. E vocês têm que ter o cuidado de colocar os polinómios no numerador e no denominador pela mesma ordem de variáveis. Estão a ver aqui o caso correto, assinalado com a seta verde, em que no numerador aparece primeiro o x e depois o y, e no denominador também aparece primeiro o x e depois o y. O caso errado seria aquele em que vocês trocam a ordem das variáveis e que não conseguiriam resolver. O passo que vos vou apresentar a seguir, com a prática pode tornar-se desnecessário, mas para já aconselho-te a fazer isto tal e qual como eu estou a dizer. Depois, com a prática, tu podes saltar alguns passos. A primeira coisa que tens que fazer é construir uma pequena matriz quadrada com os coeficientes das variáveis que aparecem na fração. As constantes não têm qualquer influência para a matriz. Seguidamente, calculas o determinante da matriz. Se o determinante der 0, então uma das linhas pode ser escrita à custa de uma combinação linear da outra. E isso simplifica muito o cálculo e foi o objeto de estudo do meu último vídeo sobre equações diferenciais. Neste caso, o determinante é diferente de 0, o que obriga a uns cálculos auxiliares que tornam isto um pouco mais complexo. O próximo passo é, usando aquela pequena matriz que vocês construíram, e agora usando também as constantes que aparecem na fração da equação, vamos resolver aqui um sistema de duas equações a duas incógnitas. Eu pessoalmente costumo resolver estes sistemas pela regra de Cramer. Fica aqui uma dica: se vocês estão a fazer a cadeira de equações diferenciais, vocês têm que conhecer bem a regra de Cramer. Portanto, se não a sabem ou se não se lembram dela, é melhor começarem a praticar. Não é o objetivo deste vídeo ensinar a usar a regra de Cramer, o processo é este. E então, nós vamos usar para as soluções desse sistema de equações, vamos usar x0 e y0 para as variáveis, para não fazer confusão com o x e o y iniciais. Porquê é que nós vamos precisar deste x0 e deste y0? Porque seguidamente nós vamos fazer a seguinte substituição de variáveis. Vamos arranjar uma variável x maiúsculo e outra variável y maiúsculo. E vamos dizer assim: o x pequeno, o x antigo, vai ser igual ao x novo mais x0. E o mesmo para o y. O y antigo, ou seja, o y minúsculo, vai ser igual ao y maiúsculo mais o y0. E vamos substituir isto na equação que nós tínhamos. O que é que nós ganhamos com isto? Quando nós fizemos esta substituição, as constantes vão desaparecer. E vai ficar uma coisa muito mais simples, como esta que está aqui. Continuamos com um problema. É que agora temos 4 incógnitas na equação. Temos dy sobre dx, com y e x minúsculos, iguais a uma fração com x e y maiúsculos. Como é que vamos contornar isto? Calculando os diferenciais de y e x minúsculo. Os diferenciais são muito fáceis de calcular, substituem-se e já temos aqui uma equação apenas com duas incógnitas. Se olharmos para a equação com atenção, vemos que está mesmo a pedir outra substituição de variável, porque aparece aqui y sobre x duas vezes. Então, se fizermos u igual a y sobre x, e se substituirmos, ficamos com dy sobre dx igual a 1 menos 1 sobre o mais 3. Mais uma vez, temos aqui 3 incógnitas e só queremos duas. Então vamos calcular diferenciais outra vez. O diferencial não é muito difícil de calcular, substituímos e chegamos aqui a uma equação, finalmente, que só tem duas incógnitas, que é o u e o x maiúsculo. Esta equação já é de variáveis separáveis. Vamos separá-las e depois das variáveis separadas já estamos em condições de proceder à integração de ambos os lados da equação. Uma vez calculados os integrais, chegamos a esta expressão: o logaritmo natural de x maiúsculo mais uma constante igual a menos o logaritmo natural de u mais 1, tudo a somar com esta fração 2 sobre u mais 1. Agora é necessário voltar às variáveis originais. É o passo que está aqui na última linha da imagem. Como temos uma igualdade com logaritmos naturais de ambos os lados, uma maneira de simplificar isto será levantar e aos dois membros da equação,
Fazendo isso, chegamos aqui a uma expressão muito simples. Só um pequeno detalhe, eu quando passo aqui da primeira linha para a segunda linha, eu faço aqui um pequeno truque, que é esta constante, quando passa para este lado da equação, é invertida. Mas como o inverso de uma constante continua a ser uma constante, a menos que a constante seja zero, e nesse caso não fazia sentido estar a usá-la aqui, o inverso de uma constante continua a ser uma constante. Por isso eu mantive a constante com o mesmo nome. Não é muito correto do ponto de vista matemático, mas era hábito normal nós fazermos isso nas aulas de equações diferenciais. Reparem que se houvesse aqui mais que uma constante, por exemplo uma C1 e uma C2, nós não poderíamos fazer esta simplificação. Eu só faço essa simplificação aqui porque esta é a única constante na equação. E pronto, depois de mais umas pequenas simplificações, chegamos então aqui à solução tal e qual como ela aparece nas soluções do livro de Krasnov. Espero que o vídeo tenha sido útil, fique atento a mais publicações sobre matemática interessante e até à próxima.